Boa noite a todos. Sempre uma alegria nos reunirmos em nome do Cristo. Uma alegria muito grande estarmos reunidos para pensar um pouco mais sobre nós, a essência. E nós gostamos sempre de falar que é um estudo, essa nossa conversa que nós vamos ter aqui. Uma conversa muito simples, mas aquilo que nós vamos colocar, nós temos uma certeza dessas verdades eternas ou imutáveis. Não dá para nós esgotar o tema porque nós não somos tão capacitados para tal. Mas nós vamos falar do nosso jeito. Se você sair daqui com uma palavra diferente, um ensinamento diferente, se um só de vocês saírem daqui já fortalecidos para fazer alguma mudança sobre a temática, sobre o Evangelho, sobre a sua vida, já valeu muito a pena nós estarmos reunidos aqui. Então é uma alegria muito grande nós estarmos aqui, em nome da libertação, em nome do Centro Espírita, em nome de cada um que aqui está. E que nós possamos juntos construir um ambiente saudável. Porque nós viemos aqui na casa de Jesus. O Centro Espírita é uma casa de Jesus, onde a gente se abraça, a gente estuda espiritualidade, tenta, faz de tudo para viver esse Evangelho, aperfeiçoa nossos sentimentos para não julgar, para ajudar. Por isso que é importante o estudo. Aquilo que a Tatiana estava falando, grupos de estudos, é muito importante estudar, conhecer, aprimorar, para a gente continuar caminhando nessa estrada aí. Caminho de Damasco, que vem Paulo de Tarso. Muito bem, o tema é Dai a César. O que é de César? Quer começar ou quer que eu comece? Pode começar. Muito bem. Jesus com seus apóstolos andava em Jerusalém pouco antes da crucificação. Pouco antes daquele momento onde ele foi julgado e condenado por nós. Ou por muitos de nós que talvez estávamos lá. E alguém... como as pessoas tinham horror àqueles impostos, tanto os hebreus e os herodianos. Essa que palavra. Seguiam a Herodes. Isso, seguidores de Herodes, fizeram uma palavra para ele, porque eles queriam criar uma armadilha. Eles fizeram uma palavra para ele, se era permitido, se era certo, pagar os impostos. E ele responde, sabendo da malícia, como está lá no texto, sabendo da intenção, que era uma armadilha. E ele responde, dá uma moeda aqui. De quem é essa inscrição? De quem é esse... O que está desenhado aqui? César. E daí ele diz, sai essa frase célebre, Dai a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Muito bem, então nós vamos falar um pouquinho sobre nossos compromissos materiais, que são tantos, A gente não tem tempo nem para Deus, não é verdade? E os nossos compromissos espirituais, não é verdade? É isso que nós vamos tentar falar um pouquinho, E a Tatiana achou um livro fantástico de última hora, nós temos mais folha aqui, nós não temos, nem vamos olhar para as folhas, eu acho, Porque nós vamos se perder. Deixar a Tatiana falar desse livro, ela achou faz 15 minutos esse livro, ou 20. Muitas vezes a gente não sabe qual livro ler, E vai até a biblioteca e fica observando os livros que tem. Muitas vezes eles vão chegar por inspiração para vocês e é aquele livro que você deve ler. Então, como eu estava procurando para poder ler inicialmente uma mensagem, antes da gente iniciar o trabalho, surgiu esse livro aqui, Dinheiro. Provavelmente é uma coletânea, tem mais outros livros dessa mesma coletânea que ele fez. Coletânea, acho que se diz, isso. Coleção. Coleção. Chico Xavier e Emmanuel. Ele fala sobre o dinheiro. Então são pequenas mensagens, capítulos curtos, isso, de 1,5 páginas. E aqui ele nos fala sobre César, que é o que nós estamos falando hoje aqui. Só deixa eu pegar bem certinho que ele se fechou o livro para poder colocar para vocês. Diante de Deus e de César.
E vem muito, é um comparativo que a gente pode fazer, uma reflexão muito grande com o tema que está no Evangelho, dai a César o que é de César. E ele começa, né, falando assim, Chico, né, em nosso relacionamento habitual com César, simbolizando o governo político, não nos esqueçamos de que o mundo é de Deus e não de César, a fim de que não sejamos parasitas na organização social em que fomos chamados a viver. Então, nesse livro, ele já começa nos fazendo um alerta, né? Que a gente precisa se lembrar, né? Que o mundo é de Deus e não de César. Aqui ele faz o comparativo do material com o espiritual. E essa é uma reflexão que a gente já começa fazendo já no início, cada um de nós, né? Qual que é a maior importância? O que nós estamos dando mais valor? A César ou a Deus? Então nós precisamos, diante de tudo isso, eu costumo dizer, é encontrar o equilíbrio. Mas acima de tudo, precisamos nos lembrar que o mais importante é Deus, é a parte espiritual. Nós nos perdemos muitas vezes nesse mundo em que nós nos encontramos. Nas loucuras, naquilo que nos é oferecido. É só nós olharmos ao nosso redor quantas coisas estão acontecendo. O vazio, muitas vezes, existencial dentro de nós. O que é esse vazio? A gente já se perguntou? Falta algo para me completar. Nós fazemos as nossas orações todos os dias. Nós voltamos o nosso pensamento, o nosso olhar ao alto. Como estão os nossos pensamentos? Como é que estou dirigindo a minha palavra para com o meu irmão dentro da família, no trabalho, no trânsito? Será que só eu que tenho pressa? Será que é somente o outro que tem pressa? Nós conseguimos refletir e pensar e compreender o que está ao nosso redor? Nós temos obrigações materiais, sabemos disso, né? Mas também espirituais. Quando a gente está no mundo espiritual, quem estuda vai entender. Quem não estuda, fica o convite novamente. Quando a gente está no mundo espiritual, a gente se prepara dentro de uma programação para habitar um novo corpo e viver X anos nesse corpo para cumprir determinada tarefa ou determinadas tarefas, né? Então, mas quando a gente está aqui, a gente tem o véu do esquecimento, a gente esquece que aquela pessoa que vive conosco, aquele filho, aquele pai, aquela mãe, aquela pessoa que vive, que a gente tem um pequeno atrito, já foi um atrito maior e alguém precisa perdoar aí. E a gente às vezes esquece até do mundo espiritual. Hoje nós vivemos num momento fantástico, né? A Joana de Ângeles, ela nos relata uma coisa muito interessante. A tecnologia avançada. Esse mundo tecnológico que nós temos hoje, o distante ficou perto. Tudo está rápido. Tudo está fácil de se comunicar. E ela diz que isso veio para nós termos mais tempo para Deus. Mas aí a gente precisa fazer uma pergunta. Está funcionando? Nós entendemos o recado? Então, nós temos obrigações materiais e espirituais. Eu sempre faço um questionamento para mim. Quantos minutos por dia eu demoro fazendo minhas orações? Lendo um livro? Quantos minutos por dia eu me demoro olhando notícias tristes? Quantos minutos por dia eu me pego falando inutilidades? Eu me pergunto. Então, essa nossa busca pelo material é muito importante. O dinheiro, ele é fantástico e maravilhoso e é necessário, é um progresso material. É muito importante. Só que nós temos que fazer uma pergunta óbvia. Que nós falamos isso inúmeras vezes aqui, que a doutrina nos ensina. Daqui a 100 anos, 100 aninhos, daqui a um século, o que vai ser mais importante para mim, o dinheiro ou Deus?
O material ou o espiritual? Eu não estou dizendo que o dinheiro não é importante, estou dizendo que ele é muito importante. A questão é que nós botar o dinheiro como o mais importante na nossa vida. Ou as buscas materiais. Mais importante que a essência. Né? Por isso que o Centro Espírita ele nos fortalece e nos faz lembrar. Né? Faz lembrar que nós temos muitas armadilhas. Invisíveis, visíveis. Hoje uma das armadilhas visíveis é a distração. Né? Nos distraímos. Eu sempre dou exemplo que é uma coisa que acontece comigo. A gente começa a olhar algumas coisas aí nas redes sociais ou alguma coisa assim, brilha o olho. Pega um livro, dá sono na gente, né? Dá sono. Buscar o lado espiritual dá sono, parece chato, né? Mas daqui a pouco eles vão estar lá. Então, nós precisamos fazer um parâmetro, precisamos pensar. Por isso que Jesus não cai nessa armadilha. Ele já sabia, ele sentia, ele nos conhece pelo nome, sabe quem nós somos e nos ama. Nós falamos aqui 2, 3 meses, 4, 5 meses sobre perdão. E nos ama. Nos ama. Qual foi as últimas palavras que ele falou lá, quando estava na cruz? Perdoa, Pai. O Pai perdoa, não sabe o que faz. E hoje, 2000 anos depois, nós estamos sabendo. Né, Tatiana? É isso. Tá fácil hoje? Tá fácil? Tá. Para os espíritas tá fácil? Tá fácil, Fabiana? Para os espíritas? Tá fácil? Tá bem fácil, né? Tá fácil, Dayana? Não tá fácil. Porque nós temos que fazer essa mudança agora de paradigma, de hábito. Nós precisamos ter um tempinho para nós. Então, dar, sim, buscar as coisas materiais. Mas nós precisamos lembrar que nós somos espíritos morando num corpo que vai ter fim. Mas nós não. E como é que a gente vai chegar do outro lado? Com nossa consciência mais em paz ou mais perturbada? Hoje tenho a possibilidade de assistir um trabalho, ir a um centro espírita, participar de um grupo, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Será que você tem tanta coisa para fazer? Será? Porque você não tem uma horinha por semana para estudar? Ou na tua igreja que você mais gosta, não importa. Essa conexão com a religiosidade. Né? Então, dá a César, dá as coisas do mundo, que é do mundo. E é de Deus. E aí nós temos as leis humanas que entram aqui também nessa parte do Evangelho, as leis humanas e as leis divinas, né? E a gente sabe que as leis humanas, elas mudam com o tempo, né? Há uma necessidade dentro da sociedade em que nós vivemos, né? Então elas precisam ir se adaptando e mudando, né? Conforme as necessidades do que nós vamos passando, né? E as leis divinas, imutáveis, elas não mudam, porque são os princípios morais. Então essa não altera, ela sempre é a mesma lei, a lei divina. O bem sempre é o bem. E para poder entender e compreender essas leis morais, Allan Kardec nos deixou aqui o Livro dos Espíritos, é o que nós vamos estudar. Aqui tem todas as questões, podemos assim dizer, que nos esclarecem sobre a nossa caminhada, sobre os nossos desafios, sobre as nossas dores, as nossas doenças. E aqui nós encontramos as leis morais, porque vão despertar a nossa consciência. Vai pouco a pouco nos lembrando. E nós vamos, né, se assim a gente se permitir, a desabrochar, né, a sairmos das algemas, abrir a nossa consciência e compreender um pouco mais, para podermos nos sentir mais leves, mais aliviados, né? Muito bem. Nós temos tanto papel aqui que nem sabemos onde vamos olhar, né? Aí está seguindo, aí vamos seguir esse equilíbrio necessário, né? Nós temos que cumprir nossas obrigações materiais.
Precisamos cumprir nossas obrigações materiais, mas sem esquecer o lado espiritual. Nós temos que lembrar muito disso, né? Porque querendo ou não, nós temos a única fatalidade que o Espiritismo deixa bem claro para todos nós: a morte física. Essa é uma fatalidade. Ninguém vai escapar. Ninguém. Mas é o corpo que se desorganiza e volta para o fluido cósmico universal. E nós continuamos nossa jornada, mais livres com o corpo espiritual. Então, nós temos essas obrigações, mas nós também temos que pensar como é que nós estamos pensando. Eu estou pensando como a persona que eu sou hoje, Carlos, ou estou pensando mais como o espírito que eu sou hoje, vivenciando uma experiência como Carlos? Muda totalmente a nossa vida. Totalmente. Se eu pensar como Carlos, eu tenho um limite. Se eu pensar como espírito, é ilimitado. Aquele troco que a pessoa me deu equivocado a mais, eu percebi. Aquela situação que eu tirei vantagem, que eu acho que eu tirei vantagem. Sabe o que é vantagem? Se eu pensar como Carlos, talvez. Se eu pensar como espírito, de jeito nenhum, porque vai ter vou ter que pagar isso de alguma forma, em outro momento, né? Então é muito, muito importante. Quer falar dos usos desse recurso aí, materiais? Uhum. Nessa parte aqui a gente pode falar também sobre a consciência, né? De sabermos utilizar essa parte material, os recursos materiais. Se você tem bastante, né? Ensine. Vamos tentar educar, no caso, né? A gente muitas vezes gosta de dar tudo para os nossos filhos. Não que não deva, mas a gente saber como poder oferecer isso, sempre falando do cuidado, de poder agradecer, né, de não se exibir, enfim, de dar o valor necessário, ele saber que não é simplesmente chegar e ter tudo à sua volta, mas saber como conquistar esse valor, esse dinheiro ou isso que ele foi presenteado, né? Quer dizer, a gente saber ter consciência do uso desses materiais, né? E a gente pode utilizar na caridade também. Por isso que na nossa sociedade há esse fato da riqueza, mas a riqueza é mais para outro capítulo, senão não vai dar. E um exemplo que a gente pode falar aqui sobre o equilíbrio, e um exemplo que a gente pode citar é Francisco de Assis. Muitos conhecem a história dele, ele vivia numa família muito rica, né? E quando pequeno, jovem, né, uma criança, ele abandonou toda essa riqueza, abandonou todo o conforto do lar que tinha, né, para poder auxiliar aos irmãos, para poder fazer a caridade. Então ele abandonou todo aquele conforto que ele tinha, aquele bem-estar, aquela riqueza material que ele tinha, que a gente sabe que ele tinha bastante poder, os pais dele, né, em questão aquisitiva. Mas ele abandonou, ouviu o chamado. Uma história muito bonita, vale a pena ler, tem um livro também, e fala muitos outros fatos. Não foi fácil para ele essa caminhada, né, mas ele não desistiu do propósito dele, né? E a gente tem muito a aprender com ele, a cuidar da natureza, o que está ao nosso redor. E lendo um texto de manhã, numa revista, no jornal, tinha ele, e ele no livro conta sobre que ele acalmou um lobo feroz, onde que amedrontava toda uma aldeia e machucava, enfim, esse lobo ele era muito, muito bravo. E pediram a Francisco para que ele pudesse ir ver o que poderia ser feito com esse lobo. E ele chegou até o alto da montanha, se não me falha a memória, e conversou com o lobo, né, com paciência, com fé, não tendo medo, e conseguiu acalmar aquele lobo, levando ele para a aldeia. E lá, onde ele começou a receber muito carinho de todos que ali estavam, recebia comida, teve uma nova vida, né, para esse cão. Então ele passou a frequentar a aldeia muito mais calmo e muito mais tranquilo. Mas o que nos remete, né? Como é que está o nosso
embate dentro de nós, né? Aquele lobo feroz que a gente guarda no nosso íntimo. Como é que estamos domando ele? Estamos conseguindo, pouco a pouco, fazer com que ele vá se acalmando? Ou ainda permitimos que esse lobo permaneça conosco todo momento da nossa caminhada? O que estamos fazendo para domá-lo, né? O que estamos fazendo para a gente se conhecer melhor. Nós estamos aqui para se libertar, né? Muito bonita essa história, está no livro, né? Está no livro. Está no livro, muito bonita essa história aí do lobo, né? Que ele mudou de atitude a partir do momento que as pessoas não desejavam a morte dele, o mal dele. Esse lobo também, ele agiu de uma forma diferente. Materialismo, apego excessivo aos bens, o egoísmo, né? Nós temos que lembrar, nós vivemos numa região maravilhosa, que ao nosso passado aqui na Serra Gaúcha nos remete com muito respeito aos ancestrais que aqui chegaram, que tiveram uma luta muito grande, pegando isso aqui tudo, mato, vários perigos, sem recursos, né? Nem recursos modernos, né, para trabalhar, e nem recursos financeiros. Então hoje nós vivemos uma região onde as pessoas são muito seguras, né? A gente costuma dizer. Não é errado isso, tá? Porque já traz uma tradição. Mas nós temos que pensar uma coisa, né? O excesso de apego. Quando a gente vai bater na tecla morte, mas não se assustem, porque não vai ser hoje. Acho que não, né? Mas um dia vai acontecer. A gente vai ficar apegado, às vezes, a alguma coisa. Quem de nós gostaria de ficar preso a um automóvel? Preso a uma casa? Preso a uma herança onde os filhos só faltam se matar para dividir? Nem foram eles que trabalharam. Só falta se matar. E esse espírito que trabalhou tanto, lutou tanto, economizou tanto, está lá na casa vendo essa desunião, essa guerra, esse ódio. Esse materialismo nós temos que passar para os nossos filhos. Sim, é necessário economizar, fazer projetos, mas isso não é o principal na nossa vida. A Tatiana falou da educação dos filhos, dar para os filhos. Devemos dar mais abraço. Devemos dar mais não. Devemos botar mais disciplina. Para eles não criar frustração quando saem de dentro de casa. Porque vão ganhar tudo isso lá fora. Eu sempre aprendi na minha vida que o mundo, o planeta, ele não é mãe. Ele é madrasta. A vida ensina. Então, às vezes, os pais precisam mostrar esse caminho. Não é assim. Não é agora. Agora acabou. Você vai fazer outra coisa. Então esse materialismo que nós estamos falando aqui não é esse desapego, não gosto de dinheiro, não é isso. Não é isso. Nós ver a importância disso. Vacinas, tratamentos médicos avançados, tudo isso denota necessidades monetárias. Mas isso, não podemos só viver para isso. Porque nós vamos adoecer. Porque daí ainda vai ter um vazio dentro de nós, né? Seguindo esse pensamento vai vir o fanatismo, né? Fanatismo. Aqui muitas vezes a gente escuta amigos falando, aquela pessoa sim é respeitada. Aquela pessoa sim é não sei o que lá, porque tem dinheiro. Eu vou fazer um parêntese, um colchetes e uma chave. Ela tem bom coração, ela tem compaixão, ela tem o evangelho dentro dela. Esquece tudo que eu falei, vou só falar uma coisa. Ela tem paz? Ela tem paz. Conheci um amigo que já partiu, sentava na mesa, tinha de tudo, mas para ele a alimentação era diferente. Muito dinheiro ele tinha, muito humilde ele era. Porque humilde é sinônimo, uma virtude, não é sinônimo de pobreza.
Ele disse, eu trocaria muita coisa. Talvez uma casa bem simples, para eu poder comer a comida que eu mais gostaria. De que adianta eu ter dinheiro e não poder nem comer o que eu gosto? Então são perguntas que nós precisamos falar na nossa vida e pensar, né? O caminho certo qual é que é? É o equilíbrio, aquilo que foi falado anteriormente. Isso aí. Precisamos encontrar um equilíbrio, né? E eu só vou dar uma continuidade aqui, que Chico Xavier também escreveu. Ouçamos a voz do Senhor que nos fala na acústica da própria consciência e procuremos a execução de nossos deveres sem esperar que César nos visite com exigências ou aguilhões. O trabalho é regulamento da vida e cultivemo-lo com diligência, utilizando os recursos de que dispomos na consolidação do melhor para todos os que nos cercam. Auxiliar aos outros é recomendação do céu e, em razão disso, auxiliemos sempre, seja amparando a um companheiro infeliz, protegendo uma fonte ameaçada pela secura ou plantando uma árvore benfeitora que amanhã falará por nós à margem do caminho. E aqui aquilo que o Carlos falou também, né, sobre o materialismo e o fanatismo, todos prestaremos contas à divina providência. Quanto aos bens que nos são temporariamente emprestados, porque tudo que nós temos aqui é temporário, nós não vamos levar junto, vai ficar. Somente vamos levar o que nós conquistamos espiritualmente. A gente vai conseguir levar junto um carro, uma casa, Não. Nem o corpo. Isso vai ficar. E nem o corpo. E então, também, só tem um detalhe, né? Nós temos que pensar nisso. Talvez a gente só pense, eu vou levar só as coisas boas. O zero também. O zero também. E sem qualquer constrangimento da autoridade humana, exercitemos a compreensão, a bondade, a paciência e a tolerância, o otimismo e a fé, apagando os incêndios da rebelião ou da crítica onde estiverem e estimulando em toda parte a plantação de valores suscetíveis de estabelecer a harmonia e a prosperidade em torno de nós. Então, nós temos capacidade, nós somos convidados a partir de agora a fazer essa mudança. Não dá mais, já passou muito tempo. Não. Ainda há tempo de fazer essa mudança. E é muito importante, mesmo que seja pouca essa mudança, ela é fundamental e auxiliará muito quando a gente retornar para casa. Por isso que às vezes aquele produto que você doa para uma instituição, a Libertação tem essa campanha permanente, tem outros locais que fazem isso também, ou aquela roupa que você não serve mais para você, ou alguma coisa que você poderá tirar da tua casa, que está lá parada há não sei quantos anos, e ser útil para alguém, isso vai movimentar muitas coisas boas. Essa caridade material, ainda a gente entende como caridade, mas isso nós vamos entender quando nós progredirmos um pouquinho mais, um tantinho assim mais, que é dever nosso, ajudar. É dever nosso pensar que hoje, garoando, chovendo lá fora, mesmo o clima ainda estando quente, tem alguém que vai dormir na rua. Aqui na cidade de Garibaldi, na Serra Gaúcha, onde tem 35, 37 mil habitantes. Pensemos nas pessoas. Ah, mas aquela pessoa eu não conheço, mas eu posso, se eu entender a reencarnação, eu posso voltar com essa necessidade de passar por essas tribulações, para eu também crescer. Nós falamos antes dos erros e dos acertos, né? Mas vamos lembrar que os erros nós podemos modificar desde agora, fazendo uma nova caminhada, se conhecendo, se conectando com a espiritualidade, vivendo a vida. Viver, Jesus falou uma coisa fantástica. Jesus é fantástico. Viver no mundo, sem ser do mundo. Guardem essa frase. Estar aqui sem ser daqui. Porque nós não somos daqui. Nós estamos tendo uma experiência aqui.
né? Conjugal, filhos, família, trabalho. Por isso, estava trabalhando com os irmãos essa semana, amigos que eu conhecia há 2 dias, 3. Eu dizia para a Tati hoje, né? Há 3 dias atrás convivi pouco com eles. Todo mundo muito bravo, um falando aqui, e dali, e cá, e não sei o que lá, um trabalho aí numa obra. E hoje, todo mundo está mais calmo. E eu disse, olha só, coisa boa. Fiz orações lá. Ah, aquela pessoa não é tão ruim assim, o cara disse. Outro dia ele queria pegar ela para o pescoço, 2 dias atrás. Saiu falando, né? Então, nós podemos fazer a mudança, nós podemos também contribuir. Então, dar a César é nós entender que nós precisamos da casa, da roupa, do automóvel. Precisamos disso. Estamos no mundo. Roupa, coisa boa, para se vestir bem. Isso é maravilhoso. Mas não ser do mundo, não deixar esse material contaminar nós, espíritos que somos. A hora que precisar ajudar alguém, que eu ajude se eu puder. Eu não tenho condições de dar um sanduíche. Faça uma prece como eu fiz. Eu não tinha condições de fazer alguma coisa lá. Só de trabalhar, fazer minhas orações em silêncio, enquanto alguns queriam brigar. Não comigo, entre eles. E acima disso tudo fiz amizade. Até me convidaram para almoçar. Mas eu não fiquei, porque eu tinha compromisso. Então, tudo isso aqui nós podemos fazer. Fazer essa divisão, estar aqui, né? Como é que nós queremos ter o nosso lar? Nossa casa é uma coisa, lembrem disso, né? Isso aqui é uma casa espírita. Isso é uma coisa. Agora, a energia que tem aqui dentro é outra história. A energia é aquilo que nós atraímos pela oração, pela vontade de estar aqui, pelo amor de estar aqui. Nossa casa é a mesma coisa. Temos dificuldade de conviver? Todo mundo tem. Viver uma vida mais em paz. Vou falar aqui da Neiva e do Bandeira, principalmente do Bandeira. Falei com eles essa semana, logo eles estão estourando aí, tá? Uma coisa que ele sempre manda, ele falou aqui, é uma coisa que nós devemos desejar para todo mundo. Paz. Muita paz. Muita paz. Porque a paz é uma coisa do espírito. Tem dinheiro que compra paz? Não tem. Mesmo o dinheiro sendo muito importante. Porque para nós estarmos aqui precisamos de dinheiro. Mas o lado espiritual sobrepõe. E às vezes a gente inverte os papéis. Por isso que é interessante estudar, né? E o espiritismo não joga pedra em ninguém, nem nós. Nós estamos aqui para aprender a se abraçar. Essa é a nossa busca pela espiritualidade. É isso aí. Né, Tatiana? É isso mesmo. Vou finalizar. Você vai finalizar? Com essa partezinha do livro. Doemos a Deus o que é de Deus, oferecendo o melhor de nós mesmos, em favor dos outros. E desse modo, César estará realmente habilitado a amparar-nos e a servir-nos, hoje e sempre, em nome do Senhor. Então, quem quiser retirar o livro, está na biblioteca, para poder refletir sobre o dinheiro, bem interessante. Quer ver uma coisa, um exemplo, que eu nunca lembro o nome do cara, tá? O homem que inventou a vacina da poliomielite. Paralisia infantil, né? Esse é o nome, poliomielite, né? Porque eu sou meio ruim desses nomes, eu troco, né? Me corrige. Sou agricultor, tem que ter um pouco de paciência com eu, né? Ele, quando ele teve essa oportunidade de conseguir prevenir, curar, através da vacina, ele liberou. Ele não pensou no dinheiro que ele podia ganhar. Ele estava lá como médico, como estudioso, pensando nas pessoas. O dinheiro é de menos para ele. Quanta gente? Todos nós somos beneficiados com essa vacina que um cara imediatamente liberou. Porque ele podia patentear para 5 anos, vender a tal valor, ficar milionário. Será que ele ia ser lembrado que nem está sendo lembrado agora? Será que a vibração que nós estamos pensando só nele? Olha, me arrepio todo. Dessa energia que esse cara, nem sei o nome dele, mas ele sente esse amor por nós. Ele teve, e agora nós temos amor por ele. Esse é o mundo que nós precisamos viver. Esse é o mundo que precisamos ter dentro de nós, criar esse mundo dentro de nós. É fácil, mas nós podemos fazer um pouquinho.
Né, Dirce? Podemos, Dirce? Que a gente possa se lembrar, né? De que o mundo é de Deus. Isso aí. E nós somos filhos dele, herdeiros de nós mesmos, e temos um universo para caminhar. Tem motivo para nós ficar tristes? Estou lá com o cartão estourado. Estou no vermelho no banco. Não é eu, é mais milhões de pessoas. Estou dando exemplo. Vou chorar? Vou tentar trabalhar para pagar. E entender que tudo isso vai passar. Porque nós somos filhos do dono do universo. Só que Hitler também é. Vamos lembrar disso. Não concordamos com as atitudes de Hitler, mas ele também é. Então, por isso que o ensinamento do Evangelho é muito importante na nossa vida. Para nós não aceitar aquilo que as pessoas fazem fora da moral. Mas não desejar o mal para a pessoa que faça isso. Né? É bem diferente, né, Tatiana? É bem diferente. E ele se encontra, né, dentro do capítulo Amar o Próximo como a si mesmo. E aí a gente sempre faz aquela perguntinha, como é que você está? Você está se amando? Você olha no espelho, você olha assim, eu me amo muito. Você se ama? Porque para mim amar o próximo, eu preciso sentir um pouquinho desse amor em mim. Para saber o que é. Para as células do meu corpo saber o que é. Precisamos criar saúde. É isso aí. E dentro do nosso lar, oração. Vamos orar junto, casais. Vamos orar junto. Em voz alta, um Pai Nosso que seja, de coração. Vamos mudar esse planeta, vamos mudar nosso lar, vamos mudar nosso interior. Vamos começar fazendo isso. Vamos dar para nós mesmos essa oportunidade que essa espiritualidade, através da doutrina espírita, está nos proporcionando. É agora. Hoje à noite eu vou chegar em casa e fazer... se o clima não está legal, vamos amenizar. Pense nisso. Está na hora, né? Eu digo que sempre tem um espírito de 1,50 m, que usa óculos, de olho azul, que sempre está ali, na espreita. Vocês são médium, estão enxergando o espírito, né? Tem que ter alguém, né? Coisa boa, ainda bem. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Vamos agradecer, vamos fazer a nossa prece de encerramento. E agora sou eu? É isso? Nesse momento, então, gratos a Deus e a Jesus e Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, nesta noite onde nos encontramos aqui reunidos na simplicidade das nossas capacidades muito limitadas, mas juntos podemos aprender, compreender e desenvolver esse Evangelho dentro do nosso coração, dentro dos nossos pensamentos, que possamos aos poucos nos curar, que possamos aos poucos cultivar mais paciência, mais compaixão, que possamos aos poucos lembrar que somos espíritos imortais e precisamos amar, e precisamos cultivar as virtudes que o Mestre nos ensinou. E que nesse momento, com as bênçãos de toda a equipe espiritual do Centro Espírita Libertação, onde médicos, onde espíritos que têm habilidades inúmeras trabalham o nosso corpo material, equilibrando células, órgãos, tecidos, plasma sanguíneo, onde também esses espíritos habilitados trabalham o nosso corpo espiritual, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, alinhando, equilibrando e deixando sair tudo que é desnecessário para recebermos as bênçãos de paz, de luz e de amor. E que possamos sair daqui mais alegres, mais fortalecidos, mais calmos e mais irmãos. E que possamos assim, cada dia, na oração, na experiência íntima de cada um, no silêncio ou na fala, lembrar do Cristo. Paz e luz. Que assim seja. E que assim seja.